Vamos abrir a carta aos Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Vamos ler o versículo 8 até o verso 11. Efésios, capítulo 3, versículo 8 até o verso 11. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a koinonia, ou comunhão do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Segunda aos Coríntios, capítulo 13, o último versículo, 13, 2 Coríntios, capítulo 13, também o versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vamos ler mais uma vez. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, mais uma vez, nos alegramos por estarmos reunidos ao Senhor em Tua presença. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Agradecemos ao Senhor pela provisão do Teu sacrifício, do sangue derramado. Agradecemos também a provisão do Teu Espírito Santo que nos foi outorgado. Agradecemos porque assim podemos Te conhecer de maneira mais completa, de maneira mais plena. Te agradecemos ao Senhor por essa tão grande salvação. Mais uma vez, nós confiamos a Tua palavra que foi lida em Tuas mãos e pedimos ao Teu Espírito que lance toda a luz necessária ao Senhor para essa noite. E também nos colocamos à Tua disposição, para que assim o Senhor sopre conforme Tu mesmo queres. Nós Te agradecemos e é em Teu nome que nós estamos unidos e reunidos. Amém. Irmãos, antes de seguirmos nesses versos que lemos, eu gostaria de fazer uma colocação junto com os irmãos, entendo ser necessária pelos dias que nós estamos vivendo. Eu gostaria que você abrisse na primeira epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 4. Então, antes de seguirmos e comentarmos aí alguma coisa a respeito ainda dessa comunhão que temos falado, da comunhão do Deus triuno, dessa base que é a nossa profissão e confissão de fé. Conhecer a divindade, o ser de Deus, é a necessidade de todo nascido de novo. Sem ela nada somos, sem ela nada fazemos. É a base de tudo e de todos. Então depois voltaremos aí dentro do tempo para destacarmos ainda sobre a carta aos Efésios, no capítulo 3, o verso 9 em especial, que nós concluímos na reunião passada, falando que ali no verso 9 está então a suprema comunhão.
já que a palavra ali então fala de koinonia do mistério, ou comunhão do mistério. E esse mistério nos remete a algo que foi estabelecido na eternidade. E por isso que é uma comunhão suprema. Porque quando tocamos ela de alguma maneira, ainda que, claro, enquanto nós estivermos nessa estrutura aqui, esse corpo de morte, nós sempre tocaremos ela de maneira rasa, não é? Porque ela foi estabelecida na eternidade e nós fomos concebidos no tempo. Então, por mais que nós venhamos compreender pela palavra, por mais que nós sejamos ensinados pelo nosso Senhor, por mais que nós possamos ler muitos livros, ouvir muitas mensagens, ouvir os servos, os mestres que ministram e ensinam a palavra, ainda assim o nosso entendimento e conhecimento sempre será superficial, por causa da dimensão e por causa da própria eternidade, né? Então, talvez só o fato de nós termos lido novamente ali 4 versículos que são conhecidos, né? Nós já ficamos desanimados, porque lemos novamente os mesmos versículos, né? É por isso que nossa geração tem perdido a face do nosso Senhor, porque nós não paramos mais para contemplar a palavra de Deus. E por mais que nós façamos isso, ainda o nosso conhecimento é raso, é superficial. Se você ler 2, 3, 4 vezes aquele versículo, a comunhão do mistério, só o 9, nem precisa ler o resto. Nós só iremos tocar algo dessa realidade, queridos irmãos, quando nós estivermos diante do nosso Senhor e face a face com Ele. Então iremos tocar algo mais profundo. Por mais que seja o compromisso de todos aqueles que servem ao Senhor, que ministram a palavra, que ensinam a palavra de Deus, nós temos que reconhecer que tudo que nós podemos fazer é superfície, porque estamos falando do ser de Deus, um Deus incriado, não é? Então que nós não sejamos tantos orgulhosos assim, não é? De lermos 2, 3, 4, 10, 20, 50, não sei quantas vezes você leu, mas ainda assim não é suficiente. Então nós perdemos a contemplação nos dias de hoje, e nós então ficamos desinteressados quando é lido o mesmo versículo, quando é citada a mesma palavra. Isso mostra um resultado muito grave, na verdade, do próprio pecado, né? Então, quando os textos são repetidos, muitas vezes já dá para se observar, né, o bochejo, o sono, a canseira, porque os textos são os mesmos. E de alguma maneira passa na nossa mente que eles são conhecidos, né? Então que o Senhor nos ajude muito nesses dias, porque não é só aqui no tempo que estamos junto com os irmãos, mas é no tempo da sua leitura, da sua casa, no seu quarto fechado, no seu tempo com o Senhor. Porque muitas vezes, queridos irmãos, o Senhor vai falar para você parar em um versículo. E para você não sair dele. Para você permanecer nele. Mas a nossa falta de contemplação não permite. E nós queremos então avançar. E muitas vezes o Senhor está falando, fica. Fica, porque não vimos nada. Não conhecemos nada. E muito menos tocar algo então mais real. Então, nossa dependência total é do Espírito Santo, na nossa comunhão pessoal, na nossa comunhão coletiva, por mais que haja no meio da igreja, em nossos dias, mestres com supremo conhecimento da palavra de Deus, ainda assim é raso. É raso. Então, que o Senhor nos habilite para tocar aquilo que o Senhor deseja. Mas antes, então, de fazermos isso, já falamos um pouco sobre isso novamente, eu quero trazer algo para os irmãos pelo tempo e pelos dias que nós estamos vivendo. E eu gostaria de fazer uma consideração aqui no capítulo 4 dessa epístola e destacar para os irmãos, para que possamos ter a percepção correta daquilo que tem acontecido no meio
do povo de Deus. Irmãos, é verdade que o Senhor ele tem feito, sim, bastante movimento genuíno, tem chamado os seus filhos para junto dele, tem restaurado a palavra em nosso meio. De fato, o Senhor vem fazendo isso desde os dias de Pentecostes. Ele faz isso, na verdade, dia após dia. Insistentemente ele faz isso. Ele vem chamando seus filhos para junto dele, para próximo dele, para que esses filhos possam amar o Senhor de todo o coração, conhecer a sua essência, a essência de Deus, sua natureza, conhecer essa comunhão que temos falado. O Senhor sempre está chamando o seu povo para junto dele, não para conhecer sobre ele, mas para ir a ele, né? E viver essa comunhão, então, com ele. Então, é verdade, vem fazendo sempre esses movimentos de restauração, de retorno à palavra de Deus, e nós somos agradecidos, porque, de modo geral, e aqui no Brasil mesmo, o Senhor tem feito esse movimento e chamado muitos para junto dele, para retornar à simplicidade da palavra, à simplicidade da comunhão de Cristo, da mesa do Senhor, tocando as realidades que há na mesa, da vida de compartilhamento da palavra junto com os irmãos, da importância da vida coletiva uns aos outros. E somos gratos ao Senhor. E como também foi orado, somos gratos porque é o Senhor mesmo que sustenta o seu testemunho. E é Ele mesmo, por meio do Espírito Santo, que mantém aceso o candeeiro até o dia da vinda, da volta de Cristo. Então nós somos gratos ao Senhor, porque de fato, dentro do que o Senhor tem falado, o Senhor irá cumprir plenamente o seu desígnio e o seu propósito. Ele irá cumprir. O desejo do Senhor é que nós venhamos nos voltar e seguir os seus caminhos. Então Ele vai cumprir fielmente. Esse é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus soberano que vai realizar o seu plano eterno. Mas também, por outro lado, queridos irmãos, é verdadeiro ver que nos dias que nós estamos vivendo, e especialmente talvez nesses últimos anos, é verdadeiro dizer que há um grande desânimo no meio destes, não daqueles. Porque, queridos irmãos, o ambiente religioso ele está totalmente animado, ele não está desanimado. No que concerne o ambiente religioso, eles não estão desanimados, eles estão animados em sua alma, em suas emoções, nas suas atividades, e tudo que o diabo oferece para entreter o povo de Deus, para que ele não se concentre e se volte à palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, e volte a essa base de fé, para conhecer a verdade, o Deus verdadeiro. Então esse ambiente, ele não está desanimado, ele está, aliás, muito animado, e bastante entretido, com muitas coisas. Então estamos falando de um desânimo espiritual, que tem ocorrido, sim, em nossos dias. Um desânimo nosso para com a palavra, porque o nosso tempo tem diminuído quando falamos de comunhão com a palavra. Então há, sim, um desinteresse pela palavra, porque somos uma geração que tem pressa, que quer as coisas todas prontas. Então há esse desânimo que tem assolado esse que o Senhor tem chamado para junto dele. Há um desânimo no que diz respeito à permanência da comunhão, da doutrina dos apóstolos, do partir do pão, nas orações. Há um grande desânimo, há um abatimento espiritual que nos assola. E não há como nós passarmos por esse momento sem compreender que, de fato, há uma grande investida daquele que tenta nos levar para longe dessa esfera de comunhão, de devoção, de meditação na palavra, de contemplação. Então ele tem as suas táticas e os seus meios, de tentar apresentar em nossos dias, e aqui está então essa epístola no capítulo 4, que nós vamos ler. Então há uma tática poderosa, na verdade, em nossos dias, que tenta, de alguma maneira, apresentar um caminho mais curto, para que a nossa vida de devoção com o Senhor Jesus permaneça. E é sobre isso que eu quero deixar a advertência nessa noite. Porque, queridos irmãos, nós temos que prestar atenção na verdade. A verdadeira verdade de Deus, que é dada pelo Espírito Santo.
Então, há uma grande tática para que isso aconteça. Há uma grande sedução, na verdade, da parte do diabo para que isso ocorra. E por isso o esfriamento, o distanciamento, o desinteresse pela palavra de Deus, porque nós buscamos coisas, então, prontas, não é? Então se apresenta em nossos dias, e isso está acontecendo hoje, em nossos dias, uma tentativa de apresentar para nós, justamente por isso, um caminho de relacionamento com o nosso Senhor Jesus, um tanto mais simples. Não simples no sentido que o que ele deixou seja complicado. Simples no sentido de mais curto, ou então abreviado. Não é? Porque nós não queremos parar as nossas almas, não queremos aquietar nossas mentes. Então, queridos irmãos, ele tem introduzido aquilo que em 1 João, no capítulo 4, é chamado, fazendo contraste com a verdade, o espírito do erro. Está mencionado aí, se você quiser acompanhar, no versículo 6 do capítulo 4. Então, preste muita atenção a essa grande advertência que João faz aqui, porque também isso estava acontecendo já nos dias de João. Algumas coisas estranhas estavam sendo introduzidas. E com toda certeza, como falamos, pelo mesmo motivo. Porque sempre o Senhor está chamando, através dos seus vasos, chamando o seu povo de volta para a verdadeira verdade. A verdadeira e genuína verdade. Então, em nossos dias, há um espírito do erro. Versículo 6, está assim, ó. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Ouve as palavras do próprio mensageiro aqui, chamado João. Aqueles que são do Senhor e zelo por Ele, nos ouve. Ouve a verdadeira e sã doutrina dos apóstolos. Aqueles que são do Senhor, têm ouvidos para ouvir. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, porque muitos aqui nos dias de João não estavam ouvindo, não é, a sã doutrina, estavam se desviando por causa do espírito do erro. Agora, o espírito do erro, então vamos seguir aí, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito, veja aí, Espírito com letra minúscula, porque é um Espírito que paira em nossos dias, por isso Espírito. Você pode colocar aí diversos também Espíritos que pairam em nossos dias. Queridos irmãos, esse Espírito, porque ele faz um contraste aí, Espírito então da verdade, ele está falando de um fundamento, certo? Olha aí o verso 2. Vamos ler o 1 e o 2 para os irmãos compreenderem o que João está querendo dizer e qual é a advertência. Amados, não deis, veja essa palavra, crédito. Não deis crédito a qualquer espírito. Está vendo? Porque esse espírito, aqui com letra minúscula, está falando do espírito, é claro, do anticristo. O espírito daquele que é contrário à sã doutrina de Cristo, é claro. Ele está combatendo aquilo que é a verdade. O que é a verdade? A sã doutrina de Cristo. Ou então, a pureza da doutrina dos apóstolos, nos quais muitos em nossos dias têm sido seduzidos por um desses espíritos do engano, porque estão dando crédito a uma mentira. E qual é a sedução e mentira em nossos dias que tem produzido desânimo? Há uma grande quantidade, eu não vou citar nem o nome dos livros e nem os autores, mas 3 deles estão no grupo. Eu não vou citar por questão de exposição. Há uma grande quantidade, queridos irmãos, de literatura que são apoiadas por esse espírito do erro, que confronta a genuína verdade,
Isso é presente aqui nos dias de João e isso tem sido presente em nossos dias. Uma grande corrente de literatura, livros que ganharam prêmios, são best-seller, recorde de venda no meio do cristianismo, no meio do povo de Deus. Esses livros, essas literaturas, apontam, então preste atenção porque é a advertência de João. E talvez o Senhor está querendo despertar nossas vidas do sono espiritual. Essas literaturas tentam, elas normalmente são literaturas de autoajuda. Vida cristã, queridos irmãos, não tem nada a ver com autoajuda. Não tem nada a ver com autoajuda. Vida cristã não é isso. Essas literaturas têm ganho lugar, queridos irmãos, com grande aceitação no meio do cristianismo atual. E nós devemos estar acordados para perceber o dano. Porque através disso, esse espírito do engano, se você quiser chamar, o espírito do erro, que a luz de João confronta a verdade. E qual é a verdade aqui, queridos irmãos? A genuína, verdadeira comunhão com o Senhor Jesus. Essa é a verdade. Somos chamados para desenvolver uma comunhão íntima, profunda, real, indissolúvel com o nosso Senhor Jesus. Essas literaturas, queridos irmãos, apresentam um caminho que confronta a palavra, confronta a cruz, confronta e muitas vezes anula o sangue de Cristo, anula a obra do Espírito Santo e a necessidade de comunhão com os santos. Então eu vou repetir, porque essa é uma advertência solene para a igreja em nossos dias. É por isso essa advertência está aqui em 1 João. Por isso que ele está fazendo um confronto e um contraste com verdade e o erro, como está aí no finalzinho do verso aí, ó, que nós estávamos lendo, verso 6. O espírito da verdade e o espírito do erro. Se você ler 2 Tessalonicenses, você vai encontrar essa expressão erro aí. Então, esse anticristo que atua aí pelos falsos profetas, tenta introduzir no meio do cristianismo um caminho mais rápido de comunhão com Jesus Cristo. Queridos irmãos, não existe nenhum caminho de comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, senão, escute bem, senão pela palavra de Deus. Qualquer literatura, queridos irmãos, que mostra um outro caminho, mais curto, como basta você pensar em Jesus e você irá ouvi-lo. Então tome muito cuidado com esse tipo de literatura, e me desculpe, queridos irmãos, insana em nossos dias. Porque anula a palavra de Deus, anula a cruz de Cristo, anula o sangue do Cordeiro, anula a dependência total do Espírito Santo e afasta indivíduos da comunhão do corpo de Cristo. Não existe nenhum caminho fora desses que eu acabei de citar para desfrutarmos de uma genuína comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Comunhão com Jesus não é mantra. Mantra é prática do hinduísmo, do budismo, e não do cristianismo, que alimenta o nosso egoísmo, levando irmãos a uma prática solitária, longe da comunhão do Espírito e da comunhão com os irmãos, achando que assim há uma maneira de desenvolvermos uma vida relacional com o nosso Senhor Jesus. Esse é o espírito do erro e do engano presente em nossos dias. E que tem causado desânimo para muitos.
E muitos têm acolhido porque parece ser um caminho mais fácil. Então eu posso ficar em casa e eu posso simplesmente ficar pensando. E de alguma maneira eu vou ouvir o Senhor Jesus. Queridos irmãos, de fato, pelo Espírito Santo nós temos condições de pensar nele, de ouvi-lo, por meio deste caminho, da palavra, a cruz, sempre a cruz objetiva e a cruz subjetiva. Estas literaturas, queridos irmãos, não apontam um caminho de comunhão por meio da cruz, por meio do sangue, nem por meio da palavra, e muito menos por meio da comunhão com os santos. Então tomemos cuidado com aquilo que circula ao nosso redor em nossos dias. E é essa mesma literatura que está espalhada, então, nas redes sociais. Encharcado desse tipo de literatura. Porque nós queremos um caminho mais rápido, um caminho mais curto e um caminho mais fácil. Só que quando nós buscamos isso, eu quero repetir de novo, porque é uma advertência solene. Essas literaturas, queridos irmãos, afrontam diretamente a cruz do nosso Senhor. Não existe o Cristo de Deus sem a cruz. Um Cristo de Deus sem sua obra, queridos irmãos, é qualquer coisa, mas não é o Cristo de Deus, o nosso Salvador e Senhor. E essas literaturas confrontam isso e seduz muitos para não ter mais devoção com a palavra, porque basta pensar. O seu pensamento só será levado, queridos irmãos, cativo e renovado, para que tenhamos a mente de Cristo por este caminho, a palavra de Deus. 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então aí nós temos um cristianismo fraco, pobre, melindroso, porque tem deixado a palavra e a cruz. Porque a palavra e a cruz é para nós poder de Deus. Então, essas literaturas, esses livros que têm circulado, e seus escritos circulam naqueles que têm acesso às redes sociais, se tornando ainda mais aceito e propagado no meio do cristianismo. Uma comunhão rápida, uma comunhão simples. E quero colocar para os irmãos aquilo que eu já coloquei para quem já leu. Isso na nossa vida, queridos irmãos, é como uma bolha mesmo, uma bolha de sabão, que não demora muito para desaparecer, porque não existe outro caminho de comunhão. Essa apresentada pela palavra de Deus, pela obra e sacrifício de Cristo, por um caminho que não anula o sangue de Cristo. Essa é a comunhão permanente. Essa é a comunhão da verdade e na verdade. Essa é a comunhão que é indissolúvel. Essa é a comunhão que faz você e eu passarmos pelas dificuldades, pela tribulação, pela angústia e pela perseguição do nome do Senhor. Essas literaturas são bolhas no meio do cristianismo. E que com o passar do tempo, nossas vidas simplesmente desvai. E parecemos cristãos de fato. Você já viu essas bolhas de sabão? Se você teve na sua infância, já deve ter brincado com aquelas bolinhas de sabão. Ela forma aquela bolha, ela é até bonita, forma um colorido, mas quanto tempo dura? E por pouco tempo, então, ela explode. E some, e desvai. Essa não é a vida cristã que Deus nos chamou. Mas isso tem acontecido em nossos dias. Por isso, a advertência para nós.
E por isso, queridos irmãos, é o desânimo no meio do povo de Deus. Porque ele está indo para longe dessa comunhão. Então tomemos cuidado com isso que circula entre nós, no meio daqueles que foram já chamados pelo Senhor, como já falamos. Nós não estamos falando de nenhum outro ambiente religioso. Nós estamos falando de um desânimo naqueles que entenderam e dispuseram o seu coração para seguir o Senhor. E que tem sido seduzido por esse engano do erro, espírito do erro. Porque pouco há interesse naquela genuína e verdadeira profissão que nós já falamos tanto, em tantas mensagens. Porque aquele que não confessa que Jesus, é o verso 2 aí, que Jesus Cristo, não só Jesus, que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Essas literaturas apresentam um caminho fora desta base. Porque não é Jesus apenas, é Jesus Cristo. É o ungido de Deus, aquele que foi enviado para morrer, para derramar o seu sangue naquela cruz. É o Cristo de Deus, aquele que não professa a encarnação do Verbo, que ele veio como homem para derramar o seu sangue, para cumprimento da vontade de Deus e para a remissão dos nossos pecados. Isso é confessar que esse Jesus que veio em carne é o Filho eterno de Deus, que se esvaziou da sua glória e se despiu daquela posição que ele tinha com Deus, mas nunca deixou de ser Deus. E assumiu então uma natureza humana, o Verbo encarnado, aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Não é de Deus. E esse é o espírito do erro. Porque para confessar essa verdade, precisamos reconhecer a triunidade santa de Deus. O Cristo eterno de Deus e o Cristo Jesus, o Filho do homem. Não há como professar isso olhando simplesmente para a sua humanidade como um homem. Ele é o Filho eterno com Deus. Então, qualquer caminho, queridos irmãos, fora disso, é espúrio a palavra e a vontade de Deus. Então, tomemos cuidado com o que ocorre em nossos dias. E isso tem causado desânimo, frieza, afastamento, porque tem se apresentado uma solução mais simples, que não é a vontade de Deus. Nunca foi e nunca será. Então, que estejamos apercebidos e acordados nos dias em que nós estamos vivendo. Porque isso está aí, em nosso meio. E muitas vezes, de fato, são irmãos mais velhos, irmãs mais velhas, ou estão cansados, ou estão desanimados, e circula, então, passa para frente literaturas desse tipo. É uma tristeza isso ocorrer em nossos dias, mas ocorre. Porque as advertências para João aqui, daqueles que estavam se desviando da verdade, não são pessoas mais novas. Amém, queridos irmãos? Se você quer ler literatura, você pode ler qualquer literatura. Eu não estou restringindo ninguém de ler. Agora, você usar isso para disseminar é outra coisa. Muitas vezes é necessário ler, até mesmo para poder falar do que se trata. Então, não é questão de você ler uma literatura para obter conhecimento e até te ajudar a ter percepção daquilo que está sendo pronunciado. Mas é uma tristeza quando isso serve de pronunciamento, como se aquilo fosse a fé cristã, como que substituindo um caminho do Senhor, mostrando um outro caminho, como material de divulgação. Isso é uma tristeza. Mas eram os velhos aqui, assim como em Éfeso, eram os velhos, então. Assim como Paulo também adverte Timóteo, um jovem, encorajando ele a seguir com boa consciência, guardando a sã doutrina, a fé, porque havia ali velhos, tentando introduzir, dissimular, com alternativas que confrontam, queridos irmãos, a palavra de Deus, a obra de Cristo, a cruz de Cristo, o sangue de Cristo, a comunhão do corpo de Cristo. Pensamentos totalmente egocêntricos,
Todo o livro, queridos irmãos, de autoajuda, tem como base o egoísmo. Todo livro de autoajuda tem como base o egoísmo. Essa literatura só vai te ajudar a viver uma vida mais egocêntrica e individualista. Aí percebemos então a dificuldade de vivermos em comunhão, a aceitação da palavra. Que o Senhor fale conosco, fale com aqueles que estão de alguma maneira ouvindo. Porque entendi da parte do Senhor de fazer essa advertência. Para que sejamos guardados, queridos irmãos, nos dias que nós estamos vivendo. Então, deixa eu destacar alguns versículos e mostrar o sentido aí desse espírito do erro. Então, o verso 1 nós começamos a ler aí. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai, está vendo aí? Provai. Os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. É claro que a tática é a sutileza, não é? Aqui a tática é a sutileza. Provem se isso procede de Deus. Tem aparência. Jesus, sem a obra, não é o Cristo de Deus. Não é. Caminho de comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, afastado dessas coisas que nós já falamos, nós não chegaremos a nenhuma comunhão. Porque esses são os caminhos dados por Deus. Não foi? Nossa comunhão com o Senhor Jesus, como nós falamos, não é um mantra. Ela é real. E como que ela se torna real? O Senhor nos deu um caminho. Palavra, a cruz. Nós não fomos aproximados nele por causa do sangue de Cristo. A comunhão com o sangue. Não é por meio do Espírito Santo que temos a realidade da cruz, do sangue, do seu sacrifício. E não é através da vida dos santos, da comunhão com os irmãos, que nós tocamos o próprio Cristo. O que você chama isso? Comunhão. Comunhão real e verdadeira. Tocamos os nossos irmãos, tocamos Cristo. Aprendemos com Ele. Com eles. Não é assim? Então o Senhor deixou de maneira muito clara. Por isso que devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí teremos experiência, se é o que nós queremos. Teremos experiência e um fortalecimento da nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus. Caso contrário, de fato, nossa vida será como bolha de sabão. Não demora muito para ela, então, estourar. Então, prove esses espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o Espírito de Deus, verso 2, nisto conheceis o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então já explicamos resumidamente o que tanto está envolvido aí nessa frase. Não é apenas dizer, Jesus é um homem. Não é isso. Jesus Cristo. Você lembra quando Pedro foi alvo de revelação? Quando Jesus perguntou, quem o povo está dizendo que eu sou? Em Mateus 16. E depois ele pergunta, e vocês, os discípulos, o que vocês acham? O que vocês falam a respeito de mim? Então Pedro, por revelação, porque isso não é natural, pode dar uma resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a resposta de Pedro, por revelação, foi certeira. Pelo menos dessa vez Pedro acertou. Porque não foi carne e sangue, mas foi Deus quem revelou. Então Pedro dá uma resposta com precisão. Então não é dizer que Jesus é um homem. Cuidado. Ele é um homem, mas ele é o ungido de Deus. Ele é o Filho eterno de Deus, que veio como homem. E ele veio como homem para derramar o sangue de um homem e morrer
e padecer naquela cruz. Essas literaturas nem sequer mencionam o sangue de Cristo. Então, essa verdade sublime aí que envolve todo o ser de Deus e sua divindade. E aí ele vai fazer as advertências, os irmãos podem considerar depois. Olha o verso 20 do capítulo 5. Está assim. Também sabemos, então estou lendo esse versículo porque esse versículo explica o que significa essa verdadeira confissão, né, de que Jesus, então Cristo, né, Jesus Cristo, ele veio em carne. Veja aí o verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecer o verdadeiro. Então observe, queridos irmãos, que o espírito do erro, ele confronta, não é um assunto, ele não confronta assunto, ele confronta uma base. E ele vai tentar mudar a base e mostrar para o cristianismo de hoje, conduzindo ao erro, um caminho fora dessa de manter comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o caminho é único, a verdade é única e singular. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecer o verdadeiro. Está vendo aí que ele não está falando de verdades, ele está falando o verdadeiro, o único Deus verdadeiro, como o texto vai dizer aí. O verdadeiro, e estamos no verdadeiro. Na verdade, essa palavra verdadeiro, você teria que colocar aí um V maiúsculo. Aí. E estamos no verdadeiro. Nós não estamos adquirindo somente coisas relacionadas à verdade. Também estamos, mas é mais do que isso. Nós estamos no, um V maiúsculo, verdadeiro. No verdadeiro. Estamos no verdadeiro. Em seu Filho, de novo. Em seu Filho, Jesus Cristo. Olha o finalzinho. Para encerrar, na verdade, e pôr como que uma pedra no assunto, no sentido está definido qual é o espírito da verdade. E qualquer coisa que se oponha a isso, então, deve ser rejeitado. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, que o Senhor nos ajude. Porque Jesus, ele é Deus com Deus. Ele é o verdadeiro Deus, enviado do céu, como filho do homem, que nasceu então ali no ventre de Maria, foi gerado ali. Sua humanidade, sua perfeita humanidade e o Filho eterno de Deus. Essa é a verdadeira profissão de fé. Então o espírito do erro combate, queridos irmãos, essa verdadeira comunhão. Compreendeu? Você entendeu por que ele combate entre aqueles que têm sido chamados? Porque de alguma maneira, queridos irmãos, nós temos compreendido o significado da comunhão do corpo de Cristo. Você entende por que a tática tão feroz dele nos afastar da comunhão? Não é uma questão de presença nas reuniões. É muito mais do que isso. Ele tenta balancear, afrontar essa vida de união que temos nele. Nele como? No Filho e no corpo de Cristo. Porque agora Jesus tem o corpo de Cristo. Ele é o nosso irmão mais velho. Não é? Então ele confronta e tenta desanimar os cristãos. Tenta mostrar outro caminho. Tenta alimentar o seu egoísmo. Fica na sua casa mesmo, lá você vai poder desenvolver a sua vida de comunhão com o Senhor. Como falamos, de fato, queridos irmãos, nós podemos pensar nele, meditar nele, ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus.
E a palavra sempre vai nos conduzir à obra de Cristo. Sempre. E ela sempre vai nos conduzir à verdadeira comunhão do corpo de Cristo. Sempre ela vai fazer isso. Qualquer outro caminho, então, de fato, possamos adentrar para os nossos dias. Abre em 2 Tessalonicenses. Então vamos ficar com essa advertência, com o tempo que temos hoje, que já está se findando. 2 Tessalonicenses. Deixa eu mostrar algumas palavras ali para os irmãos verem a importância, então, da nossa percepção sobre isso. Possamos estar vigilantes em nossos dias, acordados, né? E retornarmos aí com mais amor à palavra de Deus, com primazia nos nossos corações. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 em diante. Vamos deixar algumas notas aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 em diante. Vamos ler aí, resumidamente, buscar algumas coisas junto com os irmãos, para entendermos aí aquele espírito do erro, esse espírito presente em nossos dias. Tome cuidado, queridos irmãos, para você não lançar isso a respeito desses espíritos, que são os espíritos, o espírito do anticristo, para mais para o fim. Então tome cuidado. Paulo está falando da segunda vinda do Senhor aqui, para esses irmãos. Se você ler a primeira epístola, você vai descobrir por que Paulo pôde falar para esses irmãos aqui, sobre a segunda vinda, de maneira mais exposta, né? Paulo fala assim nas outras epístolas, mas não é uma maneira tão exposta. Onde mais ele enfatiza é a 2 Tessalonicenses. Ele não fala assim em 1 Coríntios, nem a carta aos Efésios, que é uma carta sublime, ele fala da vinda do Senhor da maneira como ele fala aqui. Você vai descobrir que Paulo pôde falar aqui. É por isso que Paulo fala nas diversas assembleias do Senhor, conforme a demanda e medida de cada assembleia. É por isso que as cartas são diferentes. 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí você vai ler a carta para os irmãos de Éfeso, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Todas essas localidades, Paulo tem o seu peso diante do Senhor para falar com eles. E todas elas sempre têm um motivo. Como que Paulo fala, não adianta eu falar, por exemplo, da segunda vinda para os irmãos de 1 Coríntios. Naquela carnalidade que eles estão vivendo, como que Paulo iria falar sobre a segunda vinda para eles? Então Paulo nem gasta tempo. Paulo vai tratar aquilo que importa, né? E por outro lado, você vê a carta aos Efésios, aqueles irmãos, na verdade, já estão tão entronizados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque a carta tem esse nível elevado, né? Aquela comunhão que nasceu lá na eternidade, segundo o eterno propósito de Deus que estabeleceu em Cristo Jesus. Como que Paulo fala assim, eu falar dessa glória da segunda vinda, mas esses irmãos já estão praticamente no trono. Eles já desfrutam do Senhor na glória, espiritualmente falando, né? Então ele vai falar para esses irmãos aqui. E há um motivo muito simples e muito bonito. Sabe qual é? Esses irmãos desenvolveram de uma maneira singular a vida de afeto e de amor fraternal entre os irmãos. Depois você pode ler a primeira carta, 1 Tessalonicenses. Há um progresso. Paulo vai louvar aqueles irmãos porque eles estão tendo um progresso de comunhão entre os irmãos. É nessa carta que Paulo vai falar da reunião, da união, nessa epístola aqui. Então, o que isso significa? Que esses irmãos estavam prontos para ouvir sobre a volta, a vinda do nosso Senhor Jesus. Porque eles estavam vivendo, na verdade, essa comunhão entre os irmãos. O amor de Cristo estava sendo aperfeiçoado neles. Então, Paulo vai louvar esses irmãos por isso. E Paulo entende, então, que para esses, Paulo podia falar com mais precisão dos dias, né, em que eles estavam vivendo, e para nós, né, graças ao Senhor, que tenhamos esse coração, porque o amor de Cristo é aperfeiçoado, queridos irmãos, não é com literatura de autoajuda. Não é. O amor de Cristo é aperfeiçoado na comunhão do Espírito Santo e uns com os outros. Essa é a base bíblica de aperfeiçoamento do amor de Deus, que em nós já foi derramado pelo Espírito Santo. Não existe outro caminho para o amor ser aperfeiçoado, o amor de Deus.
Então, Paulo vai deixar uma advertência para que eles prestassem atenção, mesmo vivendo essa vida. Paulo faz essa advertência sobre os dias da volta do Senhor, que os dias, como eles serão. Então não lance isso, queridos irmãos, para o fim. Porque pode ser que nós estejamos vivendo já com o espírito do anticristo, com certeza. Ele está presente, isso não é dúvida. O espírito do anticristo está presente. Mas não fique preocupado na pessoa, na peça chamada anticristo, mas se esse espírito já não atua. E acabamos de citar, queridos irmãos, estamos fazendo toda essa reunião, fazendo diante do Senhor, uma advertência por causa do espírito do anticristo que tem entrado e seduzido aonde? Aqueles que são do Senhor. Com o espírito, então, do erro. Verso 3 aí, então, está assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Não sei que há outros entendimentos aqui, mas de qualquer forma, Paulo está falando de uma apostasia. Acabamos de falar que nós vivemos dias de frieza, de desânimo, de distanciamento, de afastamento da palavra de Deus. Dias de apostasia. Verso seguindo aí. Sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual, veja essas palavras, nós vamos passar rápidos, né? Mas a leitura aqui já vai ser suficiente para os irmãos atentarem o que ocorre em nossos dias, por causa do espírito do erro, o espírito do anticristo. Seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o diabo, o qual se opõe, veja aí, veja se a palavra vai testificar com a advertência que o Senhor tem pesado para essa noite aos nossos corações. Opõe, essa palavra importante, o qual se opõe e se levanta, veja, contra tudo que se chama Deus. Lembre-se da verdade lá de João, que é confrontado pelo espírito do erro. O objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, obstentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? Porque Paulo está sempre advertindo sobre isso, sobre o risco dos falsos profetas, não é? Daqueles que querem tomar o lugar do próprio Deus. Não é? Verso 6. E agora sabeis o que o detém. Então aqui tem algo interessante e precioso, na verdade. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então é claro, sabemos que ele não foi revelado ainda, aí o homem da iniquidade, o filho da perdição. Verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade, agora preste atenção, olhe para a sua Bíblia. Com efeito, o ministério, né? Porque ministério é um corpo que atua, certo? Há um ministério operante aí, com muita força, e não só isso, eficácia. Com muita força e eficácia. Há um ministério da iniquidade. E o que mais? Já opera. Então não é vai operar. Já opera hoje. Esse ministério aqui da iniquidade, queridos irmãos, já opera hoje. É por isso que o Senhor vai falar, vigiai e orai, para que vocês não se corrompam e se percam e se desviem da sã doutrina de Cristo. De Cristo e da sua obra, do seu sacrifício. Já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. É claro que aqui, queridos irmãos, eu posso falar diretamente, sem erro, que aquele, e eu vou ser o mais correto possível nesse versículo, aquele que o detém hoje, para que essa iniquidade não se torne ainda maior e sem controle,
porque é a ideia aqui. O ministério da iniquidade já opera, mas ele tem um certo controle. Como que alguém que restringe para que esse ministério não opere com mais intensidade, né? Aquele que agora o detém. Irmãos, aqui, quando nós entendemos a realidade espiritual da igreja, nós podemos responder que quem detém é a igreja. Porque, queridos irmãos, não existe igreja sem a habitação do Espírito Santo. Então, se você quer dizer aqui o Espírito Santo somente, penso que é parcial. Porque diminui, queridos irmãos, o poder e a eficácia que foi confiada à igreja. Nós estamos falando de instituição, de organização, estamos falando do corpo de Cristo. A palavra da cruz é loucura para o que se perde, mas para nós é poder de Deus. Por meio da habitação e da presença do Espírito Santo. Um poder que detém, que retém a operação desta iniquidade, ou do iníquo, com mais liberdade. Então não há nenhum erro, queridos irmãos. Desde que nosso entendimento espiritual sobre o que é igreja esteja alinhado à palavra de Deus. Igreja é aquela que nasceu lá em Pentecostes, pelo Espírito Santo. É por isso que no final do livro de Apocalipse, o Espírito Santo não fala sozinho, vem Senhor Jesus. Ele fala sozinho? Não, ele fala a igreja ou a noiva, né? E o Espírito dizem, vem. Porque ninguém pode dizer Senhor Jesus, vem, senão pelo Espírito de Deus. Então é o mesmo sentido aqui. Quando a igreja for tirada, então esse ministério da iniquidade terá toda a liberdade de atuar com seu máximo poder, porque não há nada que detém, porque a igreja foi tirada da terra. Então ela é responsável por causa da habitação do Espírito Santo. Não é por causa de nós, não. Não é por causa do homem. Não é porque nós estamos juntos. É porque temos o espírito de comunhão. Já vamos concluir aí. Então, aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo, veja aí, então veja essas palavras também importantes, para os irmãos terem a dimensão de como que, de fato, esse ministério atua hoje. Porque ele atua restrito, mas com eficiência. Restrito, mas com sutileza. Restrito, mas com aparência. De verdade, mas não é verdade. Tem esse caminho aqui para você ter comunhão com o Senhor Jesus. Fica aí tranquilo na sua casa. Tem algum pensamento sobre ele. Você vai aprender a ouvi-lo. Você vai falar com ele. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios. Agora, uma outra palavra importante aqui. Da mentira. Porque nós estamos fazendo um contraste, né? Do espírito da verdade e o espírito do erro. Então aqui, verdade faz um grande contraste com o quê? Mentira. O que foi que o Satanás, a serpente, fez com Eva? Ele usou de uma tática mentirosa e dissuadiu, dissolveu a palavra de Deus. Não foi isso que ele fez? Então, nesse sentido, ele nunca mudou a tática. Então, ele vai apresentar para nós coisas parecidas. E quem que é adepto ou acolhe essas palavras aí, dessas literaturas? Nós. Por quê? Porque somos nós que almejamos pelo quê? Pela comunhão gloriosa com o nosso Senhor Jesus. O mundo não está nem aí com isso. Não é?
Todos nós temos desejo de conhecer o Senhor Jesus, de manter comunhão com Ele, não é? Ou não é? Não são os cristãos, não são os salvos que têm esse desejo? Então, aonde que ele vai agir de sutileza? Aonde que ele vai introduzir o erro? A mentira? É aí. Com alguma coisa que seja semelhante. E isso é o espírito do erro, presente em nossos dias. E que circula rapidamente e com boa aceitação no meio do povo de Deus. Que não consegue mais contemplar a palavra, ter devoção com a palavra, meditar nela. Sempre está buscando coisa nova, no sentido de novidade, como o irmão repartiu no grupo há um tempo atrás. Novidade não é reavivamento ou avivamento espiritual. Não tem nada a ver. Novidade é resultado de um cansaço, de meditação na palavra de Deus. Então, busca-se novidade. Verso 10. E com todo o engano, outra palavra aí, está vendo aí as palavras importantes? Né? Poder, eficácia. O que mais? Se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, por isso que ele se opõe à palavra de Deus. Porque, verso 10 então, e todo o engano de injustiça, essa palavra engano então é importante, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda, e aqui está a expressão, lhe manda a operação do erro. Antes que você fique constrangido com essa porção, a minha Bíblia faz uma divisão aqui. Mas no original os irmãos sabem, por muitos meios, que não tem a divisão. Então é feita uma divisão e algumas vão colocar que aqui especificamente para ímpio. Queridos irmãos, se é ou não, amém. Se for para ímpio, tem um quadro que apresenta aqui que sim, que é para ímpio. Então Deus lhe manda a operação do erro, certo? Essa palavra, erro. Mas o princípio espiritual e a tática e a sedução é a mesma. Você quer ver? Então deixe marcado aí. Se você acha que aqui é para ímpio, você olha assim, isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas o princípio do sentido, espírito do erro, tem tudo a ver conosco. Porque a apostasia não é para o mundo. O mundo não se apostata. Se apostata? Apostatar do quê? O mundo vive apostatado. Apostatar é se desviar do caminho. Não é perder salvação. Salvação foi dada em Cristo Jesus. É se desviar do caminho. Nós não precisamos ler. Quando você lê Romanos 1, você vai encontrar essa expressão também. Do erro. Que aqueles homens ali, está falando do mundo. Que eles não quiseram buscar a Deus, né? Não renderam graça, não renderam glória, antes se tornaram nulos em seus raciocínios, não deram glória a Deus, antes mudaram a glória de Deus em algo semelhante a quadrúpedes e répteis, né? Então, eles não se renderam a Deus. E Deus vai dizer assim para esses que são do mundo. Então, Deus os entregou. Para que eles vivessem segundo a concupiscência do próprio coração. É por isso que o mundo vive como ele está. É uma entrega de Deus para Deus, na verdade, não exterminar as pessoas do mundo com a esperança que eles sejam salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Não é? Então Deus entrega a essa vida que está dentro do homem caído para que eles vivam, com expectativa que o Senhor possa alcançá-los. Então Deus os entregou ao erro. Isso está lá em 1 Romanos capítulo 1. Deus entregou ao erro. Aliás, capítulo 2. Deus entregou esses homens ao erro. Pode ser que o sentido aqui da entrega de Deus seja o mesmo. Para esse mundo caído, que vai chegar um momento que eles estão tão endurecidos, né? Que o Senhor pode fazer, se não entregar eles ao erro? Mas agora, queridos irmãos, o erro que atua e que vai atuar neles é o mesmo Espírito. E isso não muda. É o mesmo Espírito do erro, que pode enganar os filhos de Deus, é o mesmo que atua no mundo. É o mesmo Espírito. Então, rapidamente, aguenta mais um pouquinho aí, abre na carta aos Efésios.
capítulo 4, versículo... Vamos ler o 13 aí. 12 em diante. O 11 fala que ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, né? Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. 14. Para que não sejamos mais como meninos. Para que não mais sejamos como meninos. Veja, agitados de um lado para o outro, e levado ao redor de todo o vento de doutrina. Isso aqui não é para o ímpio, queridos irmãos. Isso aqui é para nós. E levado ao todo o vento de doutrina. Que vento de doutrina, queridos irmãos? O espírito do erro. Levado a todo o vento de doutrina, veja, pela artimanha dos homens, pela astúcia, está vendo a palavra aí? A astúcia da serpente, com quem induze o quê? Ao erro. E isso é para nós. Se nós estamos aí desconfortável no que concerne ao entendimento da palavra, Efésios 4 é para nós. Esse espírito do erro, pela eficácia e sutileza do diabo, ele atua distorcendo a sã doutrina, introduzindo uma doutrina que é segundo homens e que vai nos induzir ao erro. E está aí o que estamos vendo em nossos dias. Então, que o Senhor nos ajude, que o nosso tempo já passou. Então, terminando ali em 2 Tessalonicenses, o verso 11, é por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro. No sentido espiritual, então, é o mesmo, espírito do erro. Para darem, lembra-se da palavra lá de João, da primeira epístola, no capítulo 4? Crédito. Para darem crédito à mentira. Então, aqueles que acolhem essas coisas que citamos, eles passam a dar crédito à mentira e não seguem a verdadeira verdade, que está em Deus e no seu Filho. Porque este é o verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E concluindo 12 aí então. A fim de serem julgados todos quanto, novamente, não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, que o Senhor fale conosco, fale com a igreja, desse engano que circula no meio do povo de Deus, na igreja em nossos dias. Qual tem sido o resultado, queridos irmãos? Essa advertência é para nos animar. Porque qual tem sido o resultado, queridos irmãos? Desânimo, tristeza. Isso não tem nada a ver com os intentos de Deus, mas tem a ver com este espírito do erro, nos levando para longe do Senhor. E enganando, mostrando alguma maneira de termos comunhão com Ele. Então, que o Senhor nos ajude e nos encoraje. Vamos orar. Senhor, mais uma vez te agradecemos pela Tua palavra, que é fiel e verdadeira. Nos ajuda, ó Senhor, mantermos os nossos olhos acordados nesses dias. Que não sejamos tomados, ó Senhor, de sono, em dias que nós precisamos estar de pé, vigilantes e acordados. Nos dê força, ó Senhor, para retornarmos à Tua palavra e à comunhão, à prática da devoção na Tua palavra, a dependência do Teu Espírito e a vivência no corpo de Cristo. Não permita, ó Senhor, Teus filhos irem contra a cruz e o Teu sangue, mas que a cruz e o sangue e Tua palavra sejam motivo da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa gratidão, porque aqui estamos.
seguros e firmes, ó Senhor, e aproximados de Ti, com acesso livre à Tua presença, por causa da Tua cruz e por causa do Teu sangue, ó Senhor. Anime os nossos corações, conforte os nossos corações nesses dias e abra os nossos olhos. Nós Te pedimos essas coisas por amor do Teu próprio nome, para que a Tua igreja permaneça em pé até o dia da sua volta. É o que nós Te pedimos e por amor do Teu próprio nome nós oramos. Amém.